Ninguém entrava nessa casa. Há 40 anos, até uma mãe e sua filha chegarem. Parte 1. A herança inesperada. Para a maioria das pessoas, uma herança é uma bênção, um presente inesperado do passado. Para Clara, era um enigma envolto em 4 décadas de silêncio. Tudo começou com uma carta, o papel amarelado e frágil, carregando um brasão de uma família que ela mal conhecia. Sua tia-avó, uma figura fantasmagórica em sua memória de infância, havia falecido e deixado para ela sua única propriedade, uma casa. Mas não era uma casa qualquer. Era uma propriedade que, por ordem expressa em testamento, fora selada, trancada e abandonada há exatos 40 anos. Ninguém entrava, ninguém saía. A poeira de gerações se acumulou não apenas nos móveis, mas sobre os próprios segredos que aquelas paredes guardavam. Clara não era uma mulher de grandes fortunas ou expectativas. Era uma mãe solteira, lutando para dar uma vida digna à sua filha de 10 anos, Sofia. Elas viviam em um apartamento pequeno, onde os sonhos eram maiores que as paredes. A notícia da herança soou como um milagre distante, uma possibilidade de recomeço. Sofia, com a imaginação fértil da infância, via a casa como um castelo encantado, um lugar de aventuras. Clara, no entanto, sentia um calafrio. Por que alguém trancaria uma casa por tanto tempo? Que tipo de legado era esse, que mais parecia uma sentença, um fardo pesado disfarçado de presente? A promessa de um novo lar vinha com uma sombra que ela ainda não conseguia decifrar. O testamento, lido por um advogado de aparência tão antiga quanto o documento, era um labirinto de condições bizarras. A tinta desbotada listava cláusulas que beiravam o absurdo. Clara e Sofia deveriam se mudar para a casa dentro de um mês. Elas não poderiam vender, alugar ou fazer qualquer reforma estrutural por um período de 1 ano. A regra mais estranha, no entanto, estava escrita em uma caligrafia trêmula no rodapé da página. Sob nenhuma circunstância, a porta do porão deve ser aberta antes do primeiro solstício de inverno. E a chave da casa, uma peça única de ferro escurecido, não poderia ser copiada. Era um conjunto de regras que não protegia a propriedade, mas parecia proteger o mundo exterior do que quer que estivesse lá dentro. A viagem até a propriedade foi um mergulho no esquecimento. A estrada de asfalto deu lugar a uma trilha de terra, que por sua vez foi engolida por uma vegetação densa e selvagem. O portão de ferro, retorcido pela ferrugem e abraçado por trepadeiras, parecia um guardião adormecido. Depois de um esforço considerável, elas finalmente entraram. E lá estava ela. A casa não era um castelo como Sofia imaginara, mas uma carcaça sombria de arquitetura vitoriana, com janelas que pareciam olhos vazios e uma varanda que rangia sob o peso do tempo. O ar era pesado, imóvel, carregado com um cheiro de terra úmida e folhas em decomposição. Era um lugar que o tempo havia decidido esquecer, uma ilha de silêncio em meio ao barulho do mundo. Com as mãos trêmulas, Clara inseriu a chave de ferro na fechadura. O som do metal girando, quebrando o lacre de 40 anos de ferrugem e silêncio, ecoou de forma assustadora no ar parado. A porta se abriu com um gemido longo e profundo, revelando uma escuridão impenetrável e liberando um sopro de ar viciado, um hálito de poeira, mofo e memórias presas. Ali, no limiar daquele lugar parado no tempo, com sua filha segurando sua mão com força, Clara sentiu o verdadeiro peso da sua herança. A pergunta que martelava em sua mente não era sobre o valor da propriedade ou sobre o futuro. Era uma pergunta sobre o passado, uma questão que daria início a tudo. O que poderia ter acontecido aqui, de tão terrível, para que alguém decidisse apagar esta casa do tempo por 4 décadas? Parte 2. O selo rompido. A chave de latão girou com um gemido metálico, o som do tempo sendo forçado a se mover. Quando Clara empurrou a porta, a madeira protestou com um rangido profundo, liberando o primeiro suspiro da casa em 40 anos. Um sopro de ar frio e estagnado. Ela hesitou no limiar.
a fronteira entre seu mundo e um passado congelado. Ao seu lado, Sofia apertou sua mão, com os olhos fixos na escuridão, cheia de expectativa. Elas não estavam apenas entrando numa propriedade. Estavam rompendo um selo, violando um santuário que o tempo havia deliberadamente esquecido. Um ato que carregava uma responsabilidade desconhecida. O que as atingiu primeiro não foi a visão, mas o cheiro. Não era mofo, mas algo mais complexo. O aroma de poeira fina, madeira polida e livros antigos. Era o cheiro do próprio ar selado, uma fragrância de tempo encapsulado. Logo em seguida, veio o silêncio. Não uma simples ausência de som, mas uma presença pesada e densa que parecia absorver a luz e pressionar os tímpanos. Era tão absoluto que o som da própria pulsação de Clara se tornou uma batida intrusa naquele ambiente adormecido, quebrando uma paz de décadas com sua simples presença. Seus olhos se ajustaram à penumbra, revelando uma cena surreal. Não era uma ruína, mas um mausoléu perfeitamente arrumado. Fantasmas brancos e angulares pontuavam a escuridão. Móveis cobertos por lençóis de algodão, agora amarelados pela idade. Uma poltrona, o contorno de um piano, uma mesa de jantar. Tudo estava em seu lugar, como atores esperando num palco vazio. Uma camada uniforme e espessa de poeira cobria cada superfície. Um delicado cobertor cinza que testemunhava o longo e ininterrupto sono do lugar. Era uma fotografia tridimensional de um momento que havia parado há 40 anos. Elas avançaram e o som de seus passos no assoalho era uma profanação. Cada tábua que rangia parecia um grito no silêncio opressor, anunciando sua intrusão. Clara passou um dedo sobre um lençol, deixando um rastro escuro na poeira, uma ferida no tecido do tempo. Sofia levantou a ponta de um pano, revelando o canto de uma mesa de mogno, seu verniz ainda intacto sob o pó. A preservação era metódica, quase clínica. A casa não fora abandonada às pressas. Fora deliberadamente preparada para hibernar. A pergunta mudou de "o que aconteceu?" para "por que alguém faria isso com tanto cuidado?" E foi então, no centro daquela estagnação perfeita, que viram a anomalia. Sobre a mesa de mogno que Sofia revelara, repousava uma única folha de papel. Não estava coberta de poeira, estava por cima dela. Era um desenho infantil, feito com lápis de cera de cores vibrantes. Um sol, uma casa, duas figuras de mãos dadas. As cores eram vivas demais, o papel branco demais. Parecia ter sido deixado ali naquela manhã. O choque atingiu Clara. O selo que elas acabaram de romper já havia sido violado. Alguém ou algo esteve ali dentro. E muito, muito recentemente. Parte 3. Ecos do passado. O desenho infantil, vibrante e anacrônico, permanece sobre a mesa como um ponto de interrogação silencioso. Clara o toca com a ponta dos dedos, sentindo o papel liso, novo demais, antes de trocar um olhar cúmplice com Sofia. A pergunta sobre quem o deixou ali paira no ar, mas a resposta não estava naquela sala. Empurradas por uma mistura de apreensão e curiosidade insaciável, elas decidem deixar o mistério momentaneamente de lado e avançar. O andar térreo se desdobrava à frente delas, um labirinto de salas cobertas por lençóis, cada porta fechada uma promessa de novas revelações ou de mais silêncio. No canto da sala de estar, parcialmente escondido pela sombra de um piano de cauda coberto, repousava um grande baú de madeira escura. Não havia cadeado, apenas o peso da tampa mantendo seus segredos guardados. Com um esforço conjunto, mãe e filha o abriram, e o rangido das dobradiças ecoou no silêncio. Dentro não havia joias ou ouro, mas algo infinitamente mais precioso: o tempo. Caixas e mais caixas de fotografias, álbuns de capa de veludo e pilhas de negativos. A primeira imagem que Sofia pegou mostrava uma mulher jovem, de sorriso largo e olhos brilhantes, erguendo uma taça em um brinde. Era Elara. Esta não era a Elara das histórias.
A tia-avó que a família descrevia era uma figura sombria, uma reclusa que se afastou do mundo por amargura. Mas as fotografias contavam uma história radicalmente diferente. Uma a uma, revelavam uma mulher vibrante, o centro de qualquer festa. Elara em um barco, com o cabelo ao vento. Elara dançando em um salão lotado. Elara fantasiada no carnaval, rindo com uma alegria contagiante. As imagens eram um testemunho esmagador de uma vida vivida em plenitude. A narrativa familiar não era apenas incompleta, era uma fabricação. Por que mentiriam? O que aconteceu para apagar essa luz? No fundo do baú, sob o peso de centenas de memórias congeladas, havia outra descoberta. Pequenos pacotes de cartas, amarrados com fitas de cetim que o tempo havia desbotado para tons pastéis. A caligrafia era elegante, forte, e a maioria era endereçada a Elara. Sofia desfez o laço de um dos pacotes com cuidado, o tecido se desfazendo em seus dedos. As cartas eram de um homem que assinava apenas como Vicente. Eram palavras de um apaixonado, repletas de poesia, planos para o futuro e piadas internas que agora se perdiam no tempo. Eram a trilha sonora de um grande amor, um amor que, por algum motivo, nunca foi mencionado nas histórias da família. Mas entre as cartas de Vicente, havia uma diferente. Era um rascunho na caligrafia de Elara, nunca enviado. A tinta estava levemente borrada, como se tocada por lágrimas. Nele, ela não falava de alegria, mas de uma dor profunda. Meu querido Vicente, começava, se ao menos você pudesse entender, este terrível mal-entendido nos separou, mas sou prisioneira de um segredo que não posso revelar. Eles me fizeram prometer. A frase ficou suspensa no ar pesado da sala. Um terrível mal-entendido, um segredo, um homem chamado Vicente. As peças do quebra-cabeça estavam começando a aparecer, mas a imagem que formavam era mais sombria e complexa do que jamais imaginaram. Parte 4. O quarto proibido. O ar mudou quando subiram a escadaria. No andar de baixo, a poeira e o tempo contavam uma história de abandono melancólico. Aqui em cima, o silêncio era diferente, mais denso, mais intencional. As portas dos quartos de hóspedes e do antigo escritório de Elara estavam abertas, revelando mais do mesmo vazio coberto por lençóis. Mas no final do corredor havia uma última porta. Uma porta de carvalho escuro que parecia absorver a pouca luz que entrava pela janela. Era diferente das outras, não apenas na cor, mas na sua presença. Parecia mais antiga, mais sólida, como se não pertencesse à mesma casa. Clara se aproximou, o pesado molho de chaves de ferro tilintando em sua mão. Cada chave tinha uma etiqueta amarelada, com inscrições como porão, sótão, porta da frente, mas nenhuma dizia quarto do corredor. Ela tentou a primeira chave, não entrou. A segunda, a terceira. Metodicamente testou cada uma das 27 chaves antigas. Nenhuma sequer arranhou o interior da fechadura, que era de um latão robusto e sem o menor sinal de ferrugem. Era uma fechadura que não fora esquecida, fora instalada para durar. A constatação foi um calafrio. Aquela porta não deveria ser aberta. Não por elas. A frustração inicial rapidamente se transformou em algo mais profundo. Uma obsessão compartilhada. A tarefa de catalogar a herança foi esquecida. O dia, que começara com um propósito claro, agora girava em torno de um único obstáculo intransponível. Sofia, com os olhos fixos na maçaneta, começou a tecer teorias. Seria um cofre? Um santuário? O quarto de alguém que Elara queria apagar da história? Clara, normalmente a mais pragmática, encontrou-se igualmente cativada. A porta não era mais apenas madeira e metal. Era um desafio, um guardião silencioso de uma verdade que a família nunca conheceu. A casa inteira parecia prender a respiração esperando. As tentativas se tornaram mais desesperadas. Primeiro, o ombro de Clara contra a madeira maciça que nem sequer rangeu. Depois, Sofia com um grampo de cabelo, tentando em vão imitar as cenas que vira em filmes, apenas para arranhar o latão polido.
Elas procuraram por vãos nas dobradiças, por alguma tábua solta no assoalho próximo, qualquer indício de uma entrada alternativa ou uma fraqueza na sua construção. Nada. A porta era uma fortaleza em miniatura. Cada falha alimentava a chama da curiosidade, tornando o mistério ainda mais insuportável. O que poderia ser tão valioso ou tão terrível para merecer uma proteção tão obstinada? E então, a natureza da questão mudou. Já não era apenas como abrimos, mas sim o que estamos tentando libertar. A imagem de Elara, a mulher alegre das cartas, colidia violentamente com a existência daquela barreira. Uma mulher que guardava segredos com fechaduras de latão e portas de carvalho não era a mesma que escrevia sobre bailes e mal-entendidos triviais. O quarto proibido sugeria uma dualidade, uma escuridão que contradizia a luz das memórias recém-descobertas. A obsessão de abrir a porta agora vinha com uma dose de medo. O que elas encontrariam lá dentro não era apenas um objeto ou um documento, mas a peça que faltava no quebra-cabeça de sua tia-avó. A peça que talvez Elara nunca quis que fosse encontrada. Parte 5. O berço vazio. O rangido do metal antigo quebrou o silêncio. A porta, cedendo, abriu-se lentamente, revelando não a escuridão mofada que esperavam, mas um feixe de luz poeirenta dançando no ar. Para Clara e Sofia, o tempo parou. O ar que escapou do cômodo era diferente, não de abandono, mas de algo preservado. Era um ar parado, denso com memórias intocadas, um silêncio que gritava mais alto que qualquer som. Elas hesitaram no limiar, como exploradoras na entrada de uma tumba que não guardava um tesouro, mas um segredo. Cada partícula de poeira iluminada pelo sol parecia um sussurro de um tempo que a família se esforçou para enterrar sob décadas de negação. Quando seus olhos se ajustaram, a verdade se revelou em tons pastel. Era um quarto de bebê, impecavelmente mantido, como se a mãe tivesse saído por um momento. Um berço de madeira escura no centro, com lençóis esticados. Acima, um móbile de pequenos planetas de feltro pendia imóvel, congelado em sua órbita. As paredes, com papel de parede de nuvens suaves, não tinham uma única mancha. Uma pequena cadeira de balanço no canto parecia ainda guardar o calor de quem ali se sentava. Era um santuário, uma cápsula do tempo dolorosamente perfeita, um contraste gritante com o resto da casa que sucumbia lentamente à decadência. O choque foi um golpe físico. Clara levou a mão à boca, enquanto Sofia se apoiava no batente, sem fôlego. Uma criança. Elara, a tia-avó reclusa, a mulher descrita como solitária e amarga, tivera um filho. A informação não se encaixava em nenhuma narrativa que conheciam. Era a peça de um quebra-cabeça de outro jogo. Por que ninguém nunca mencionou? Por que esconder a existência de uma vida, de um membro da própria família? O silêncio que se seguiu não era de paz, mas de uma avalanche de perguntas que ameaçava derrubar tudo o que acreditavam saber sobre suas raízes. Foi Sofia quem o viu. Sobre uma cômoda ao lado da cadeira de balanço, um caderno de capa de couro, visivelmente manuseado. Não era decoração, era um artefato de uso diário, deixado como se seu dono fosse retornar. Com passos hesitantes, temendo quebrar o encanto, ela se aproximou e o pegou. Na primeira página, com uma caligrafia elegante, estava escrito: "Para meu querido Léo, para que um dia você saiba o quão amado foi desde o primeiro suspiro." O nome, Léo, pairou no ar estagnado, dando uma identidade concreta ao fantasma que assombrava aquele quarto perfeitamente preservado. Elas se sentaram no chão, o diário aberto entre elas, lendo as palavras de Elara. Não eram os escritos de uma mulher amargurada, mas as crônicas extasiadas de uma nova mãe. Ela descrevia o cheiro do cabelo de Léo, o som de sua risada, a forma como seus dedos se agarravam aos dela. Falava de Vicente, o pai, com um amor que desmentia a ideia de um terrível mal-entendido. Cada página era um testamento de felicidade. A verdade familiar não estava se desfazendo. Estava sendo brutalmente reescrita.
Mas essa nova história tinha um buraco assustador. Se Léo existiu, para onde ele foi? O que poderia transformar essa alegria em um segredo tão sombrio? Deixe sua teoria nos comentários sobre o que você acha que aconteceu com o filho perdido de Elara. Parte 6. Sussurros na vizinhança. As paredes daquela casa, antes um refúgio, agora pareciam uma prisão de segredos. O diário de Elara era uma janela para uma vida que existiu ali dentro, mas a janela estava embaçada, a paisagem incompleta. Clara e Sofia sabiam que as respostas não estavam mais nos cômodos empoeirados ou nos objetos esquecidos. A verdade, ou pelo menos seus fragmentos, precisava ser caçada do lado de fora, onde o tempo talvez não tivesse sido tão eficiente em apagar as memórias. Com o diário em mãos, elas saíram para a rua, o sol da tarde parecendo estranhamente invasivo após horas na penumbra da mansão. O plano era simples e desesperado: conversar com quem ainda restava, com os vizinhos que eram sentinelas silenciosas da história daquela família, e buscar respostas onde o eco do passado ainda pudesse ser ouvido. A primeira porta em que bateram foi a de Dona Margarida, uma senhora cujos olhos guardavam as décadas da vizinhança. Ela se lembrava de Elara, mas não com clareza. Sua memória era uma aquarela desbotada, descrevendo-a como uma tristeza bonita, uma jovem que flutuava em vez de andar. Sobre Vicente, as lembranças eram mais nítidas e menos gentis. Um homem sombrio, possessivo, cujos olhos pareciam sempre vigiar a esposa. E o bebê? O bebê. Dona Margarida se lembrava do choro. Por alguns meses era uma presença constante, um som fino e persistente que atravessava as noites. E então, de um dia para o outro, o silêncio. Um silêncio que, segundo ela, era muito mais ensurdecedor e assustador do que qualquer pranto. A conversa seguinte com seu Afonso, do outro lado da rua, apenas aprofundou o abismo de incertezas. Ele era um homem prático, desprovido das superstições de Dona Margarida. Ele não falava de mal-olhado ou de sombras, falava de um carro partindo no meio da madrugada. Ele se lembrava de ter sido acordado por faróis e o som de um motor, e de ter visto o veículo de Vicente se afastar apressadamente. Para ele, a explicação era óbvia. Eles fugiram, brigaram, fizeram as malas e desapareceram para começar uma nova vida. Uma teoria de fuga, uma teoria de tragédia. Se você tem uma teoria sobre o que realmente aconteceu, deixe nos comentários. Cada palpite nos ajuda a montar este quebra-cabeça. E se está tão envolvido quanto nós, deixe o seu like para apoiar esta busca. Outros vizinhos adicionaram mais camadas de confusão. Uma mulher, que na época era adolescente, jurava ter ouvido uma briga violenta, com gritos e o som de vidro se quebrando, vindo da direção da casa, poucos dias antes do silêncio se instalar. Outro senhor recordava ter visto Elara no jardim, pálida e com olheiras profundas, segurando o bebê de uma forma quase febril, como se tentasse protegê-lo do próprio ar que respiravam. As histórias não se conectavam para formar uma narrativa coerente. Eram peças de quebra-cabeças diferentes. Sequestro, assassinato, uma fuga desesperada, uma doença súbita. Cada novo relato não era uma peça que se encaixava, mas um novo quebra-cabeça inteiro, mais complexo e sombrio que o anterior. Quando a noite começou a cair e a esperança de Clara e Sofia a diminuir, uma última conversa mudou tudo. Uma vizinha, agora uma mulher de meia idade, contou que quando criança, gostava de olhar pela janela de seu quarto, que dava para o quintal da mansão. Ela não se lembrava do choro ou das brigas, mas se lembrava de uma imagem que se gravou em sua mente infantil. Numa noite sem lua, pouco depois que a casa ficou quieta, ela viu Vicente no quintal com uma pá. E ele não estava cuidando do jardim, não estava plantando flores. Sob a luz fraca que vinha da cozinha, Vicente cavava um buraco fundo no canto mais escuro do terreno. Um buraco que agora, na mente de Clara e Sofia, tinha um propósito terrível e inominável. Parte 7. Páginas rasgadas. De volta ao silêncio opressor da casa, as palavras dos vizinhos ecoavam como fantasmas. Fragmentos de histórias,
Sussurros de tragédia, teorias que se contradiziam e se entrelaçavam, pintando um retrato turvo e assustador de Elara e do filho que ninguém conhecia. A confusão era um nevoeiro denso, e no meio dele, apenas um objeto parecia oferecer um caminho: o diário. Com as mãos trêmulas, Clara o abriu novamente sobre a mesa da cozinha. A caligrafia elegante de sua avó, que antes parecia um conforto, agora parecia esconder segredos em cada curva da tinta. Elas não o leriam mais como uma memória, mas como um mapa de um crime, uma peça de evidência que precisava ser dissecada, palavra por palavra, em busca da pista que haviam deixado escapar. A verdade não estava apenas no que foi escrito, mas talvez no que foi omitido. Foi Sofia quem notou primeiro. Enquanto passava as páginas com cuidado, sentiu uma irregularidade na espessura do volume, uma falha. Ela parou, voltando algumas folhas, e então a anomalia se tornou terrivelmente clara. Entre o relato de uma noite de febre do bebê e uma anotação sobre as primeiras flores da primavera, havia um abismo. A lombada do diário mostrava os restos serrilhados de papel, fibras arrancadas com força. Não eram uma ou duas páginas. Era um bloco inteiro, correspondente a várias semanas, que havia sido violentamente extirpado. O ato não fora cuidadoso, fora um gesto de desespero, de fúria ou de pânico. Alguém não queria apenas remover uma parte da história, queria obliterá-la, deixar uma cicatriz no próprio registro da existência daquela criança, um grito silencioso no meio do diário. O ar na sala ficou pesado, carregado de novas e terríveis possibilidades. Elas rapidamente calcularam as datas. O período ausente coincidia perfeitamente com as lembranças vagas dos vizinhos. O momento em que o choro incessante do bebê simplesmente parou. Era o coração do mistério, o epicentro do terremoto que abalou a vida de Elara, e ele havia sido arrancado. A questão agora era mais sombria. Teria sido a própria Elara, em um surto de dor insuportável, que rasgou as páginas para não ter que reviver o trauma? Ou teria sido Vicente, o marido enigmático, em uma tentativa fria e calculada de apagar um capítulo inconveniente de sua história? A ausência daquelas palavras era mais eloquente do que qualquer confissão escrita. Era a prova de que algo terrível, algo que precisava ser escondido a todo custo, havia acontecido naquelas semanas. A busca começou com uma nova urgência, uma energia febril que as impulsionou a revirar o quarto de Elara. Não procuravam mais por memórias, mas pelas páginas perdidas. Cada gaveta foi esvaziada, cada livro foi sacudido, cada canto do armário foi inspecionado. A frustração crescia a cada beco sem saída. Foi então que os olhos de Clara pousaram na escrivaninha antiga, onde o diário fora encontrado. Era uma peça de madeira escura, pesada, com entalhes complexos. Ela passou os dedos pela superfície, sentindo a textura do tempo, e então sentiu algo mais. Na parte de trás de uma das gavetas internas, uma pequena imperfeição no veio da madeira, uma linha que não parecia natural. Ela pressionou o local com o polegar. Um clique suave, quase inaudível, quebrou o silêncio. Uma pequena seção da madeira recuou, revelando um compartimento oco e escuro, não maior que a palma de uma mão. E lá dentro, dobradas com uma precisão quase reverente, estavam elas, as páginas arrancadas. O papel estava amarelado e frágil, as bordas ainda irregulares do ato violento que as separou do diário. A caligrafia de Elara estava ali, mas diferente. As letras, antes firmes e graciosas, agora eram apressadas, trêmulas, borradas em alguns pontos por manchas escuras que só podiam ser lágrimas antigas. O alívio de encontrá-las foi instantaneamente engolido por um medo profundo. Elas não foram simplesmente jogadas fora, foram deliberadamente escondidas. E ao desdobrar a primeira folha, Clara e Sofia sabiam que estavam prestes a ler as palavras que nunca deveriam ter sido encontradas. O segredo que Elara tentou enterrar, junto com seu coração. Parte 8. O diagnóstico silenciado. Junto com os fragmentos amarelados do diário,
Havia outro papel dobrado com uma precisão quase reverente. Não era o papel frágil de uma carta pessoal. Era mais espesso, oficial, com o timbre desbotado de uma instituição médica no topo. Clara o pegou com cuidado, sentindo o peso inesperado daquele documento. As páginas do diário continham a alma de Elara, sua dor e seu amor em caligrafia desesperada. Mas este papel era diferente. Era frio, clínico, impessoal. Era um laudo, uma verdade objetiva e cruel, escondida no mesmo santuário secreto que guardava a mais subjetiva das dores. O que estava impresso ali não era uma confissão de culpa, mas um veredito da ciência, um diagnóstico que, elas logo descobririam, era mais devastador do que qualquer crime que pudessem ter imaginado. Desdobrando o documento, seus olhos percorreram uma linguagem que não era feita para leigos. Termos técnicos, abreviações médicas, uma cascata de palavras que formavam uma barreira entre a compreensão e a verdade. Degeneração neuromuscular progressiva, atraso psicomotor acentuado, prognóstico reservado. Cada frase era um golpe, desprovida de qualquer emoção, mas carregada com o peso de um destino selado. Elas leram e releram, a frustração inicial dando lugar a um pavor crescente à medida que o significado por trás do jargão começava a se cristalizar. Não era um relatório sobre uma doença comum. Era a descrição detalhada e metódica de um corpo e uma mente se desfazendo. Um roteiro biológico para uma vida que estava programada para terminar antes mesmo de começar de verdade. Finalmente, a conclusão do laudo se tornou clara, inegável. A criança de Elara e Vicente sofria de uma condição genética rara, uma daquelas crueldades aleatórias da natureza, para a qual não havia tratamento, nem esperança, nem cura. O documento descrevia os sintomas com uma precisão assustadora e, de repente, os sussurros dos vizinhos ganharam um contexto trágico. O choro incessante, agudo, que ecoava pela rua não era de uma criança mimada, mas de um bebê em dor constante. O silêncio que se seguiu não foi o resultado de um sequestro ou de uma fuga. Foi o resultado inevitável de uma doença que rouba a força, depois a voz e, por fim, a própria vida. A investigação havia virado de cabeça para baixo. Nesse instante, cada peça do quebra-cabeça se encaixou, mas a imagem que formaram não era a de um crime, e sim a de uma tragédia insondável. O isolamento do casal, a desconfiança de Vicente, as cortinas sempre fechadas. Não era para esconder um segredo sombrio, mas para proteger a si mesmos e a sua filha da piedade, dos olhares curiosos, das perguntas bem-intencionadas que soariam como tortura. As páginas arrancadas do diário não eram a ocultação de um ato violento. Eram uma tentativa desesperada de Elara de apagar a memória dos piores dias, de remover cirurgicamente o registro de um sofrimento que nenhuma mãe deveria ter que documentar, muito menos viver. O compartimento secreto na escrivaninha deixou de ser a cena de um crime para se tornar um memorial. Um lugar onde a dor mais profunda foi trancada, não por vergonha, mas porque era sagrada demais e pesada demais para ser deixada à vista. O mistério sobre o que aconteceu com a criança estava resolvido, mas deu lugar a uma pergunta muito mais profunda e humana. Como eles suportaram? Como um casal sobrevive a um luto que começa muito antes da morte? O laudo médico forneceu o fato, a causa. Mas o diário e as páginas rasgadas contavam a verdadeira história. O custo emocional de amar incondicionalmente alguém que você está destinado a perder. Parte 9. A verdade de Vicente. O laudo médico não era um ponto final, mas uma bússola. Nele, pela primeira vez, constava um nome completo: Vicente de Almeida. Não mais uma sombra nas páginas de um diário, mas um homem com identidade, uma pegada no mundo real. A investigação mudou de marcha, saindo do terreno etéreo das emoções para a lógica fria dos arquivos. Certidões de nascimento, registros de casamento, obituários. Cada documento era uma peça de um quebra-cabeça existencial.
A busca por Vicente era uma corrida contra o tempo, uma tentativa de resgatar uma voz do esquecimento antes que se perdesse para sempre. O rastro de papel os levou a uma linhagem, a uma árvore genealógica que se estendia até o presente. Vicente de Almeida já não estava entre eles. Sua vida terminara décadas atrás, mas ele havia deixado um legado, uma conexão viva com o passado. Um filho. A descoberta foi eletrizante e, ao mesmo tempo, assustadora. Fazer contato era cruzar uma fronteira, invadir uma história de família que talvez preferisse permanecer adormecida. Após uma hesitação que pareceu durar uma eternidade, a ligação foi feita. A voz do outro lado era frágil, envelhecida, mas clara. Sim, ele era o filho de Vicente. O encontro aconteceu numa casa modesta, com um jardim que parecia parado no tempo. O senhor que os recebeu, com olhos que carregavam o peso de 80 anos, era a imagem viva de um passado que elas só conheciam por fragmentos. Ao ouvir o nome Elara, seu rosto não demonstrou surpresa, mas uma profunda e antiga melancolia, como se uma ferida esquecida voltasse a latejar. Ele não tinha respostas prontas, nem uma narrativa coesa. Ele tinha algo mais tangível. Em silêncio, os guiou até um velho armário e, de uma gaveta, retirou uma pequena caixa de madeira escura, entregando-a com mãos trêmulas. A caixa não estava trancada. Dentro, o ar parecia denso, carregado com o perfume de papel envelhecido e segredos guardados. Estava repleta de cartas, organizadas em 2 maços amarrados com fitas de cetim desbotadas. A caligrafia era inconfundível. Um maço com a letra elegante e fluida de Elara, o outro com a escrita firme e angular de Vicente. Eram a correspondência de uma vida, o diálogo silencioso que atravessou anos de separação e dor. Elas não haviam encontrado apenas um documento. Haviam encontrado as próprias almas dos amantes, destiladas em tinta e papel, esperando o momento certo para finalmente contar sua história. Página por página, a verdade se desdobrou, mais trágica do que qualquer teoria. As cartas narravam um amor proibido, intenso, que desafiava as convenções de sua época. Descreviam a alegria secreta da gravidez e o pavor da descoberta. E então, a devastação, a confirmação da doença da criança, a mesma condição do laudo médico, transformou a esperança em um luto antecipado. A perda do filho não foi um mistério, mas uma dor insuportável que enfrentaram sozinhos. No final, o pacto de silêncio, a decisão mútua de enterrar a história, de se protegerem do julgamento da família e da sociedade. O silêncio não fora uma confissão de culpa, mas um ato de sacrifício, a última proteção para a memória de seu amor. Parte 10. 40 anos de luto. As cartas de Vicente não solucionaram um crime, revelaram uma tragédia. A narrativa de loucura e cativeiro, construída por décadas de sussurros, simplesmente se dissolveu. No lugar do mistério, surgiu a história de um amor proibido e de uma dor tão imensa que só podia ser vivida em silêncio. O pacto entre Elara e Vicente não era para esconder uma culpa, mas para se protegerem do julgamento de uma sociedade intolerante. Cada boato era uma sombra pálida da verdade, uma ficção criada para preencher o vazio deixado pelo silêncio deliberado deles. Com essa nova luz, a casa se transforma. O que parecia uma prisão, agora se revela um santuário. As janelas fechadas com tábuas não eram para impedir uma fuga, mas para bloquear os olhares do mundo. O jardim, que cresceu sem controle, tornou-se uma muralha viva, um fosso contra a curiosidade. Cada fechadura era uma declaração. Elara não era uma prisioneira. Ela era a guardiã de um templo. Um espaço sagrado, dedicado exclusivamente à memória de seu filho. Um lugar onde seu luto podia existir em sua forma mais pura, sem ser julgado ou mal interpretado. A suposta loucura de Elara era, na verdade, a linguagem de seu luto.
Os 40 anos de isolamento não foram uma descida à insanidade, mas uma vigília ininterrupta. Uma dedicação diária e ritualística à memória que jurou proteger. Seus hábitos, vistos de fora como estranhos, eram os pilares que sustentavam sua realidade. Eram os mecanismos de uma mãe que perdeu tudo e escolheu viver em um mundo onde seu filho ainda existia em cada objeto, em cada silêncio. Ela não fugia da vida. Ela preservava a única que ainda importava. Agora, todas as peças se encaixam com clareza dolorosa. As páginas arrancadas do diário não eram evidências de uma luta, mas um ato de proteção maternal, removendo os detalhes mais íntimos para que ninguém os profanasse. O compartimento secreto, que antes sugeria algo a ser escondido, era na verdade uma cápsula do tempo. Um cofre para as relíquias mais sagradas. O diagnóstico que explicava a tragédia, as cartas que provavam o amor e a prova de uma vida que, embora breve, foi imensamente significativa. Cada prova era um fragmento da mesma história. Finalmente, compreendemos as limitações do que veio antes. A investigação inicial, os boatos da cidade, as teorias que consideramos, todos operavam com base em premissas falhas, moldadas pelos preconceitos de sua época. Eles viam uma solteirona reclusa e imaginavam o pior: um crime, uma vítima, uma mente doente. Ninguém conseguiu enxergar a verdade mais humana de todas. Ninguém pensou em olhar para Elara e ver simplesmente uma mãe. A verdade não estava escondida por complexidade, mas ofuscada por uma simplicidade que ninguém ousou considerar. Parte 11. A porta que se abre. O silêncio na volta para casa era diferente. Não era mais o silêncio da incerteza, mas o peso solene da compreensão. Nas mãos de Clara e Sofia, as cartas eram o testamento de 40 anos de um luto silencioso. A prova de um amor que a sociedade tentou apagar. A casa no topo da colina, antes um monumento ao mistério, agora parecia um santuário. Cada janela empoeirada contava uma parte da história que ninguém nunca soube. Elas não haviam apenas desvendado um segredo, haviam resgatado uma vida inteira do esquecimento. A questão que pairava no ar não era mais o que aconteceu com Elara, mas o que fariam agora com a sua verdade. Uma verdade tão frágil e, ao mesmo tempo, tão poderosa. De volta à sala de estar, a poeira dançando nos feixes de luz, as duas irmãs se viram numa encruzilhada. O caminho mais fácil estava à frente: trancar a porta, vender a propriedade e permitir que a verdadeira história de Elara se dissolvesse com o tempo, honrando o pacto de silêncio que ela mesma havia feito. Seria uma forma de respeito, talvez. Manter o segredo que ela tanto se esforçou para guardar. Mas havia outro caminho, um muito mais difícil, que exigia coragem para desafiar décadas de boatos. Elas poderiam abrir a porta, não apenas a de madeira, mas a porta da memória, e deixar a luz entrar para expor a verdade e reescrever a narrativa que aprisionou sua tia-avó. Foi Sofia, a mais pragmática, quem quebrou o silêncio. Manter o segredo, ela argumentou, não honraria Elara. Seria a injustiça final. Permitir que ela fosse para sempre lembrada como a louca da colina seria trair a mulher resiliente que descobriram nas cartas. A vida de Elara não foi definida pela loucura, mas por uma imensa capacidade de amar e uma força nascida da dor mais profunda. Clara concordou, com os olhos marejados. O silêncio, que um dia serviu como escudo, havia se tornado com o tempo uma jaula que distorcia seu legado. O dever delas não era mais proteger o segredo, mas sim proteger a verdade. O ciclo de vergonha e incompreensão precisava terminar ali, com elas. A decisão se materializou em ação. Nas semanas seguintes, a casa passou por uma transformação. Não foi uma limpeza, mas uma curadoria da memória. Cada objeto era tratado com nova reverência. A fotografia desbotada de Vicente foi colocada numa moldura de prata. As pequenas roupas de bebê encontradas num baú
foram lavadas com cuidado. Por fim, elas reuniram a família, não para uma revelação sombria, mas para uma celebração de uma vida incompreendida. Elas leram trechos das cartas, mostraram as fotos e contaram a história de amor e perda. A casa, antes um lugar de medo, tornou-se um espaço de cura, onde os sussurros deram lugar a uma história de compaixão e força. A porta foi aberta e a luz finalmente entrou. A história de Elara, a mulher na casa da colina, estava finalmente completa, seu fantasma agora em paz. Mas ao resolver um mistério, frequentemente abrimos a porta para o próximo. O mundo está cheio de casas como a de Elara, de histórias trancadas à espera de alguém com a coragem de girar a chave. São as histórias que não chegam aos livros, os legados que sobrevivem apenas em sussurros, e é nossa missão trazê-las à luz. A jornada não termina aqui. Em nossa próxima investigação, viajamos às Salinas do Atacama, onde uma cidade mineradora esquecida guarda um segredo mais antigo do que se imagina. Para não perder, inscreva-se no canal e ative o sino. A próxima porta já está esperando para ser aberta.